89% das pessoas não gostaram desse trailer do YouTube por causa de sua agenda política. E hoje estamos falando sobre A Odisseia, o filme que deveria ter sido o maior sucesso do ano. É Christopher Nolan, que obviamente é um dos melhores diretores de todos os tempos, contando a história do rei Odisseu, que está tentando voltar para casa há 10 anos com a ajuda da deusa Atena para sua família. É a história mais louca de Homero, é uma epopeia incrivelmente maravilhosa e os visuais desse trailer são fenomenais. E ainda assim, de alguma forma, recebeu quase 90% de rejeição por causa da sua agenda política. Veja, as pessoas estão cansadas de ver a história sendo reescrita para agendas progressistas. E foi exatamente isso que aconteceu nesse filme. Sim, eles escalaram alguns dos atores e atrizes mais incríveis de todos os tempos, mas fizeram duas escolhas muito controversas para realmente reforçar uma pauta progressista. Eles colocaram Lupita Nyong'o, que é uma linda mulher negra, como Helena de Troia, e um homem transgênero, Elliot Page, que antes era conhecida como Elend. Vocês devem se lembrar dela de Juno, uma das guerreiras. As pessoas estão cansadas disso e pedem. Nos deem o filme, nos deem a Odisseia. Queremos ver, parece incrível. E eu tenho que dizer, eu quero assistir a esse filme. Parece tão bom. Mas eles não querem essa militância woke. Eles não querem releituras. Por isso esse filme está fracassando. Todo crítico diz, é incrível, fantástico. E você não precisa acreditar só em mim, certo? A Variety afirma que as primeiras reações à Odisseia elogiam a direção impressionante, épica e impecável de Christopher Nolan, considerada ousada, perfeita e de tirar o fôlego. É uma grande conquista. E ainda assim, de alguma forma, ainda tem uma taxa de rejeição de 89,7%, com 773 mil dislikes. 773 mil dislikes porque as pessoas estão se manifestando. Elas querem um filme que realmente nos conte a história e nos lembre de quem somos, sem agendas políticas. Esse é o erro que Hollywood continua cometendo, achando que vai conseguir empurrar essas narrativas goela abaixo e que isso vai funcionar, mas não vai. O público está se manifestando e espera-se que Odisseia seja um fracasso nas bilheteiras. Agora, não é só que o filme em si veio acompanhado de uma polêmica boba sobre a escolha de elenco, escalando pessoas para papéis quando sabemos exatamente como Helena de Troia deveria ser. Temos uma imagem dela na nossa cabeça. Também é que essas personalidades, essas figuras de Hollywood, vão a esses programas de mídia e ficam falando tanta besteira progressista que as pessoas já se cansaram. Eu odeio usar produtos na pele porque não gosto de me sentir grudenta ou com poros entupidos. Só quero me sentir limpa. Sei que não cuidar do rosto é quase um crime. Mas agora que encontrei a OneSkin, talvez eu precise admitir que estive errada esse tempo todo. Olha, eu ainda não sou velha, mas ultimamente tenho notado uma diferença na minha pele, que decidiu que está na hora de envelhecer. E isso é muito rude. Mas depois de muita insistência das minhas amigas, eu decidi experimentar. E sim, agora sou uma mulher diferente. Eu não divulgo coisas nas quais não confio. Vocês já sabem como é, mas sério, olha só. O que vocês acham? E isso não é só a minha experiência. A OneSkin tem mais de 10 mil avaliações 5 estrelas e agora é líder em longevidade da pele. Eu preciso te alertar que, ao contrário do que a internet quer que você acredite, você não precisa de uma rotina complicada para ter uma pele mais bonita. Desenvolvido após mais de 10 anos de pesquisa sobre longevidade, o peptídeo OESO1 da OneSkin comprovadamente combate sinais visíveis do envelhecimento e ajuda a manter a pele mais saudável ao longo do tempo. Aproveite 15% de desconto em OneSkin com o código MEIRA em oneskin.com/ou oneskin.com/MEIRA por tempo limitado. São 15% de desconto oneskin.co com o código MEIRA. Depois da compra, eles vão perguntar onde você ouviu falar deles. Então, por favor, apoie nosso programa e diga que foi a gente que indicou você. Mas por quê? Por que destruir nossa história repetidas vezes, com representações imprecisas e com pessoas incrivelmente estúpidas, fazendo turnês de divulgação para você, certo? Quero dizer, isso é o que Lupita Nyong'o tem a dizer. Eu diria, então, Homero, o que você acha desse tempo de tela dado a essas mulheres, considerando o quão pouco tempo você passou com elas? Ok, então isso é algo que você diria para Homero. Ok. E então, você se inclina para frente e olha para ele assim. Sim, tipo... Você literalmente
tem a história de um homem que viaja por 10 anos para voltar para sua esposa e filhos. Isso é uma coisa incrível, linda, maravilhosa, que todos deveriam celebrar. E a resposta de Lupita Nyong'o para a pergunta "O que você diria para Homero?" é: o que você acha do tempo de tela dado às mulheres? Eu diria, então, Homero, o que você acha desse tempo de tela dado a essas mulheres, considerando o quão pouco tempo você passou com elas? Veja, isso é estúpido. Isso é um piato estúpido. Agora, eu não sei porque ainda não vi o filme. Aliás, isso é de uns 2 dias atrás. Não, isso é de... Espera. Quantas horas atrás? Isso é de 2 dias atrás. E está com 450 mil curtidas. 428, 3,2 milhões. Agora já está quase em 100 mil. Está crescendo a cada minuto. Ok. Pelo que eu entendi, na Odisseia, eles estão tentando contar a história pela perspectiva das personagens femininas, o que por si só já é um erro. Porque você tem Odisseu, um homem que faz algo incrível nessa história. Claro, é mitologia, mas ele realizou algo extraordinário. Por que transformar isso em uma perspectiva feminina? Esse não é o ponto, e as pessoas não querem. Lupita Nyong'o responde críticas após personalização. A citação reacendeu o debate online, já que críticos afirmam que a Odisseia não foi feita para representar o mundo, mas sim está ligada à cultura, geografia, mitologia e identidade da Grécia Antiga. Todos sabemos que Helena de Troia não era representada dessa forma em termos de cor. É apenas como o mundo funciona, é o que aconteceu. Isso é de Sean N. A beleza de Helena provoca uma guerra. Atena é a deusa estratégica que guia Odisseu. Penélope representa a lealdade astuta. Circe transforma homens em porcos, talvez o arco feminino mais realista da literatura. Calipso mantém o herói preso numa ilha por 7 anos. Cassandra prevê o futuro, mas é ignorada e virando a primeira pessoa da história registrada a passar por uma reunião. As sereias usam a música como arma. Nausicaa salva Odisseu ao encontrá-lo nu e indefeso na praia. Andrômaca faz um dos discursos mais fortes contra a guerra na Ilíada. Na Ilíada, Écuba é basicamente a personificação dos destroços emocionais do Império e da força humana. Afrodite começa metade dos problemas da civilização ocidental por ser bonita e atraente. Hera está fazendo um dossiê contra a oposição divina. Tétis envolve Zeus devido ao conflito de Aquiles no trabalho. Mas tirando Helena, o que é Helena, Atena, Penélope, Circe, Calipso, Cassandra, as sereias, Nausicaa, Andrômaca, Écuba, eu nem consigo pronunciar, Afrodite, Hera e Tétis fizeram. Como Homero já destacou personagens femininas, isso é do Polymarket. Justin Lupita Nyong'o, que vive Helena de Troia nos próximos filmes da Odisseia, critica Homero por não valorizar personagens femininas. Isso não é verdade e está ficando irritante. Christopher Nolan cancelou todas as exibições da Odisseia para influenciadores de cinema, permitindo apenas críticos selecionados assistirem antes. Ele está admitindo um desastre financeiro. Este é Christopher Nolan. Um pouco nervosa. Quero dizer, nunca fica mais fácil lançar um filme. Sabe, fazemos filmes para o público do cinema e é o público que nos diz o que ele é. O público já disse o que quer. Eles querem um filme incrível de Christopher Nolan que não esteja promovendo uma agenda política estúpida, certo? Ilíada e Odisseia. Quando você lê a Ilíada e a Odisseia, muito pouco tempo é dedicado ao ponto de vista das mulheres. Certo. É contado a partir de uma perspectiva muito masculina. Mas esse filme leva muito, ele realmente tira um tempo para considerar as coisas do ponto de vista feminino. E assim vemos em Helena e Clitemnestra como essa guerra afetou as duas. Elas reagem de formas distintas porque suas experiências são muito diferentes. Quando assistimos a um filme de uma história já conhecida, acabamos nos interessando por outros personagens e pela visão deles sobre o assunto. Os melhores filmes muitas vezes mostram histórias comuns, como Mary Poppins, sob o ponto de vista de outros personagens. É interessante ouvir o que personagens de que você gosta têm a dizer e ver uma perspectiva diferente. Isso é ótimo. O problema não é compartilhar outras perspectivas sobre uma história que você já leu, ouviu ou estudou no ensino médio. É o fato de que eles estão tornando tudo sobre mulheres. Mulheres, 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 mulheres. Quando essa é uma história masculina, é claro que eu quero saber mais sobre a vida amorosa e o Deus. Eu quero ouvir mais sobre outras perspectivas, mas porque eu me interesso por outras perspectivas, não porque eu acho que precisa ser a perspectiva feminina,
como se Homero não tivesse feito o suficiente para mostrar o que as mulheres vivenciaram. É estúpido e irritante. Acho que a maioria concorda conosco. Serei totalmente honesta. Minhas pautas políticas não são mais importantes do que minha vontade de ver um bom filme, então vou assistir. Acho que será incrível e maravilhoso. Mas eu realmente acho que Hollywood só precisa se tocar e perceber que ficar empurrando essas agendas políticas repetidamente, a resistência já começou. A resistência a isso. Por isso, quase 1 milhão de pessoas deram dislike no trailer desse filme no YouTube. Parem com essas agendas políticas idiotas e nos deem boas histórias com precisão histórica. É isso que queremos. É só isso que estamos pedindo. Não é complicado, nem é político. Queremos apenas celebrar nosso passado e realmente aprender o que aconteceu, em vez de nos enfiar em goela abaixo essa doutrina idiota a qual nenhum de nós realmente adere. Obrigada pela atenção.